acho que essas inquietações, de alguma maneira, elas fazem parte da pauta de muitas pessoas que estão aqui presentes. Acho que é um debate específico, ele tem esse valor também por ser um debate técnico, mas que não deixa de fora essa referência sempre muito importante na saúde do trabalhador e nas clínicas do trabalho, a experiência de quem protagoniza e vive o trabalho. Isso para nós é muito central. A gente teve algumas perguntas aqui durante a live e daria para a gente fazer muitas outras conversando a partir delas. Também outras colocações feitas por aqueles que estão participando e nos acompanhando aqui, validando e entendendo que, de fato, aspectos que vocês colocaram, inclusive da vivência dos trabalhadores, são realmente muito ressaltados, destacados nas vivências dos trabalhadores. Vera, inclusive, sinalizou isso em uma das observações, que esse sentimento de impotência ou de amputação dos poderes e do poder de agir, ele é bastante relatado hoje. O trabalhador em face de um trabalho que cada vez pede mais, mas simultaneamente, paradoxalmente, também pede menos, no sentido de limitar a iniciativa pessoal e aquilo que ele pode colocar de si naquilo que ele faz. Então, acho que tem um debate bastante rico aqui que a gente pode fazer a partir das questões. O que vocês preferem? Que a gente faça todas as questões ou a gente vai uma a uma tentando alcançar aí um termo não necessariamente resolutivo e de resposta, mas de possibilidade de debater essas questões? A gente pode ir uma a uma? Mas eu queria fazer um comentário antes, complementar um pouquinho as nossas falas. Pode ser? Alguma coisa bem rápida, porque eu acho que, é, trazendo esse tema, eu falei do contexto mais geral, e trazendo para o Brasil, né, a Cláudia traz a questão das NRs, que tem, como a Cláudia sempre fala, né, assim, cada NR foi feita num determinado contexto, com uma determinada orientação, né, que então acho que eu gostaria até que a Cláudia falasse mais, até uma provocação para ela, né? Que ela tinha falado para ela falar disso, como cada NR tem uma definição do que é riscos psicossociais, né? Mas trazer também que, assim, que essa, por exemplo, essa resolução do CFP, que se não me engano foi do ano passado, né, Cláudia? Não foi desse ano ainda, né? Foi do ano passado, que aí esse ano saiu uma nova, né? Que atualizando, se não me engano. E, Acho que foi. é, e a E eu acho que essa questão de quanto por que que isso ganha espaço também no Brasil mais recentemente, né? Eu acho que, assim, uma visão também provocativa e crítica, né? Que acabou sendo um campo de trabalho para muitos profissionais. Então, acho que, assim, muita gente, a avaliação de risco psicossocial acabou sendo uma coisa, uma encomenda de empresas, às vezes por conta da legislação, para seguir a legislação, né? E que muita gente está fazendo isso e está vendendo serviço, digamos assim, né? Então, acho que acaba tendo esse passo, e aí, quando o Conselho de Psicologia acaba querendo regulamentar isso de uma forma que nós achamos equivocada, né? De uma forma não adequada, mas é, porque isso acaba aparecendo principalmente para psicólogos, né? Porque o pessoal pensa assim, avaliação de riscos psicossociais é questão do psicólogo, aí acaba sendo um campo de trabalho para muita gente, né? De venda de serviços, né? Como seria, sei lá, os PPRAs para as empresas, né? Os planos lá de prevenção de riscos, etc. e tal, acaba sendo mais uma coisa que compõe, né? Eu acho que isso acaba tendo um espaço, e não é à toa que eu falei, quando eu escrevi aquele artigo, a gente escreveu para a Colômbia, porque esse tema não era, aqui no Brasil, não era alvo de grande interesse, né? E veja, de 10, de 8 anos para cá, como isso ganhou um espaço, né? Então, acho que eu queria só salientar isso. Em relação às questões, eu acho que a gente pode ir respondendo, né? Pegando, acho que cada um falar um pouco mais geral, né? De cada questão, talvez, das questões, né? Do conjunto de questões, não sei. Eu acho que como a gente tem bastante tempo, talvez a gente possa ir pegando uma a uma. Eu Perfeito. talvez pudesse fazer uma sugestão, Carlos. Eu acho que tem uma das. Eu estou olhando aqui, você, ou sei lá, né, o nosso apoio aí, colocou Sim, eu aqui coloquei no aqui no Zoom chat. as perguntas, né, e tem uma que menciona a possibilidade das comissões tripartites. Talvez a Márcia pudesse começar falando dessa, que é uma coisa bem geral com relação às políticas públicas, Márcia. Ótimo, vamos fazer isso. Você pode ler, Carlos, porque eu Posso perdi agora. aqui agora.
Olha só, vamos lá. Foi a pergunta da Maria Maena. Diante do adoecimento psíquico em massa dos trabalhadores, a resposta, aspas aí, fácil, é colocar as soluções em normas elaboradas de forma tripartite, governo, trabalhadores e empresas. E isso vem sendo defendido, ela acrescenta, até por pessoas que, em tese, fazem a crítica à saúde ocupacional. É, uma questão Enquanto a difícil. Márcia se organiza, porque eu puxei ela aí de chofre, né? Tem um blog na internet, puxado pelo Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, que chama Multiplicadores de Visat. Lá vocês podem encontrar um livro que ele organizou junto com a Maria Helena, que é uma pessoa do direito que trabalha muito com o Fadel, e tem um artigo muito crítico com relação às comissões tripartites, né? Eu aconselho essa leitura para quem está querendo pensar um pouco mais as vantagens e desvantagens, as possibilidades e limites desse formato. Então. Perfeito, Cláudia. É só um comentário aqui, professora Márcia, acho até que, inclusive, relativo a esse debate da legislação, acho sempre problemático, assim, a gente, de fato, tem portas de entrada para poder fazer esse debate. Assim como um regime econômico, um modo de produção, a saúde também ela não é estabelecida ou alcançada por decreto. Não basta ter um decreto e dizer, bom, essa forma jurídica ela é suficiente no nosso contexto para fazer com que a saúde aconteça, floresça. Assim por dizer, a NR36 ou mesmo a NR17, elas não eliminaram problemas, por exemplo, no abate, processamento de carnes e outros, tampouco no segmento do telemarketing. Agora, é verdade, assim, a norma e a legislação trabalhista, elas podem servir como uma espécie de contrapeso, sobretudo num contexto de muita simetria. Agora, elas precisam ser feitas não no modelo top-down também, ou não pensadas assim. A professora Cláudia colocou isso e colocou de uma forma muito lúcida, eu entendo. A intervenção começa, digamos assim, vou usar esses termos, pelas relações sociais de produção, ainda que nesse nível micro que as clínicas do trabalho de fato realizam ali com os trabalhadores, esse debate, a controvérsia instalada é importante para alcançar um outro patamar de entendimento do que significa saúde para aquelas pessoas. Mas também acho que a gente precisa ter no nosso horizonte um outro projeto de sociedade, já que nós sempre repetimos em todos os textos, em todas as falas, que estamos trabalhando nos limites impostos pelo modo de produção capitalista. Então, o diagnóstico feito dessa maneira, e me parece correto, leva também a pensar que o Estado não é exatamente um agente neutro, um terceiro na relação que não vá aludir ou evocar ou vocalizar interesses que são também do mercado. E aí eu fico imaginando que, num contexto em que o Estado edita uma norma, ainda que pela comissão tripartite, e faça isso valer, a gente talvez esteja, inclusive, criando um efeito colateral de arrefecer essa luta nos contextos de trabalho. Aquilo que vocês duas, inclusive, colocaram. Nossa, vai sobrar o quê para o psicólogo do trabalho, o psicólogo que se insere na organização, mas que tem uma perspectiva crítica? Seguir as NRs, fazer como um técnico de segurança é instado a fazer, e mesmo assim com poder e uma limitação muito brutal à sua atividade real, porque muitas das discussões que alguns técnicos, aqueles que têm uma noção crítica, fazem é isso. Não, a gente quer, de fato, produzir situações de segurança com os trabalhadores, não sobre e a partir só das normas, a partir da experiência concreta. Mas isso é possível, de fato, quando a gente tem essa simetria tão profunda e capilarizada nos contextos de trabalho? Acho que vale aqui a leitura do Alisson Mascaro, que tem discutido muito essa relação entre o Estado, a forma política e a forma jurídica como efeitos com graus de derivação da própria fórmula de acumulação do valor. Acho que isso precisa estar sempre no nosso horizonte também. É isso, professora Márcia. Acho que você já respondeu. Eu não, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar ao que você falou, né?
Eu acho que é importante mesmo esse tipo de discussão, né? Porque acho que a Eliana perguntou lá também no começo o que a gente acha da possibilidade de uma NR sobre riscos, né, psicossociais. E a gente cai sempre nisso, né? Essas normas que são estabelecidas dessa forma e que não consideram esse contexto. Como eu estava falando lá dos diversos países, o Brasil não é diferente, né? Tem essas normas elaboradas ali dentro do contexto capitalista, dentro do contexto do interesse das grandes empresas, das empresas do capital, enfim, né? E que vão responder a isso. Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar em relação ao que você falou. Eu acho que é isso mesmo, né? Me empolguei aqui, professora Márcia, desculpa. Não, mas eu acho ótimo. Não, eu estava pensando assim, o que que eu vou falar? O que que eu vou responder sobre isso? Acho que você respondeu de uma forma bem adequada. Então, acho que é isso mesmo. A gente está trazendo debate. Eu acho que é por aí. A gente não considera, né? Porque a gente fica com essa coisa normativa e dentro de um contexto que não se considera o que é esse contexto e os constrangimentos que ele traz, né? Eu acho que assim, a gente está no capitalismo, a gente não vai conseguir transformar isso num curto prazo, né? Ou imediatamente, a gente não vai fazer a revolução amanhã, né? Então a gente tem que trabalhar, né, dentro desses limites também, mas assim não perder de vista o que se quer, né? E não achar que a gente está fazendo coisas legais, estabelecendo normas que viram leis. Eu sempre lembro a gente estava falando das NRs, a NR do mapa de risco, né? Que, assim, o mapa de risco surgiu lá no modelo operário italiano, dentro no contexto do movimento operário, dos trabalhadores, e aqui no Brasil foi transformado em lei, né? Que é uma coisa de uma norma para as empresas cumprirem, que em princípio seria uma coisa legal, né? Assim, que foi criada dentro de um contexto dos próprios trabalhadores. O que que a gente vê quando eu fazia vigilância em empresa e tal? E o que que a gente via? Você chega lá, tem aquele mapinha todo colorido num cantinho, e os trabalhadores não têm ideia do que é aquilo lá. Ou tem uma ideia vaga, assim, eles nunca participam, não tem nenhuma coisa, então só ficou uma coisa para cumprir a lei, né? E fica mais uma coisa para se responder dessa forma. Então, se não tiver uma forma de atuação mais ampla e uma formação, uma perspectiva política de atuação, eu acho que isso tem que estar. Quem de fato defende a saúde dos trabalhadores, está nesse campo e tem esse olhar, tem que sempre pensar que a nossa atuação é política, né? Ela sempre tem relações de poder envolvidas o tempo todo e é uma atuação política. Então, essas coisas vão ter algum efeito em algumas situações, pode ser positivo, em outras fica essa ideia de que está fazendo uma coisa que de fato só fica paliativo, né? Eu acho E que até imobiliza, né? Nos coloca nessa situação, talvez, de passividade, de pensar que, nossa, finalmente as coisas estão sendo resolvidas. Que exato. coisas? Resolvidas de que maneira? Colocando de novo o acento na dimensão individual. Eu vi aqui, a Maria Maena, inclusive, sinalizou, hoje tem os chefes da felicidade, né, e saúde mental, que entram na rotina das grandes empresas. Essa é a chamada, inclusive, de um dos jornais Top of Mind. Então, problemas aí, de fato, à vista. Tem uma questão aqui. Na opinião das professoras, qual é a abordagem da psicologia mais adequada para fazer a escuta dos trabalhadores? Ok, eu posso começar. Pode. Eu diria que o mais adequado é ter várias abordagens acontecendo, pensando numa mesma situação, você pode ter várias abordagens e talvez seja não se limitar a uma única, né? Se a gente pensa, por exemplo, em quem está no Sereste e atendendo os trabalhadores e recebe uma demanda que começa a se verificar que não é uma demanda extremamente pessoal, né? É uma demanda que realmente tem uma relação mais evidente com a organização do trabalho, o que se pode fazer para escutar esses trabalhadores? Então, eu acho que a palavra escutar ela tem que ser desdobrada em seus múltiplos sentidos possíveis. Você pode fazer uma ação de vigilância em que esse fio de raciocínio, essa lógica da escuta estar
está presente, né? Então, quando eu trabalhei em vigilância aqui no estado do Rio de Janeiro, com a liderança do Jorge Machado, que hoje é profissional da Fiocruz, né? Não está mais no estado, a gente só ia fiscalizar uma empresa em grupos grandes, nós, tendo feito antes uma conversa com os trabalhadores via o sindicato, na época, ou via alguma associação de funcionários, um contato prévio, né, além da denúncia que tivesse surgido das maneiras mais diversas, a gente procurava um contato prévio com os trabalhadores, com suas representações. A gente ia em grupos grandes para ter um certo impacto e evitar as pressões sobre os fiscais, que são muito frequentes e são muito violentas. Ser profissional de saúde trabalhadora, eu digo a vocês, como eu escutei lá na minha especialização na Fiocruz, é para quem gosta de briga de cachorro grande. Não é mole, não. Tá? Então, a gente ia em grupo, porque em grupo nós somos mais fortes. Coletivamente, nós, psicólogos, nós, fiscais, nós, vigilantes em saúde trabalhador, somos mais fortes. Então, a gente ia em grupo e a gente observava, procurava chamar o pessoal da CIPA para entrar conosco, chamar setores locais para conversar conosco, entrevistar trabalhadores no calor dos acontecimentos. E ali já se dava um certo modo de escuta dos trabalhadores. Eu tenho uma implicância com essa palavra escuta, porque eu tenho muitos anos como psicóloga, né? Já trabalhei em clínica, tenho formação psicanalítica, e vejo um uso que não é preconizado propriamente pela psicanálise, mas muito pelas linhas de aconselhamento, e que é uma certa escuta para acalmar as pessoas. Então, essa palavra escuta, ela tem remetido muito àquele telefone 24 horas, no modelo de aquele órgão de prevenção do suicídio, né? Que você pode ligar a qualquer hora para não ceder à tentação de se agredir, de se suicidar. Então, aquele telefone vermelho 24 horas, que é para desabafar, né? Então, essa palavra escuta muitas vezes remete no imaginário do senso comum a essa coisa da pessoa desabafa e ali parece que está resolvido, é igual o furor corporativo. É péssimo isso, né? Isso é um péssimo encaminhamento. Que bom que alguém não se suicidou, que tinha um negócio ali para recorrer numa emergência, mas isso não é a solução, né? Isso é um paliativo que pode, inclusive, fragilizar, enfraquecer a luta. Tem esse risco também, né? E, então, eu prefiro não a palavra escuta, mas a palavra diálogo. Um diálogo ativo, que permita que os trabalhadores se coloquem e se consiga avançar na possibilidade de agir. Então, a escuta individual é bacana, dependendo da situação, é a melhor possível. Não dá para você fazer alguém falar de coisas super, que ela está super mobilizada na frente de um bando de gente. Agora, para analisar o trabalho, né, a organização do trabalho, a escuta individual é a melhor, provavelmente só como primeiro passo para as pessoas começarem a se sentir mais fortes para falar. Porque a análise da organização do trabalho ela vai acontecer, como o Odoni nos diz, quando a gente reúne um coletivo que tem experiência homogênea. Na entrevista individual, é uma tarefa pesada demais para um trabalhador sozinho. Não vai muito longe, é uma responsabilidade insuportável para o trabalhador sozinho. Então, acho que a melhor abordagem é aquela que favorece o diálogo, e o diálogo entre diferentes interlocutores e grupos de interesse, que sejam interesses legítimos, que são os mais diversos, inclusive ganhar dinheiro sendo dono de uma organização do capitalismo é um interesse legítimo, desde que não seja matando os trabalhadores rapidamente, é considerado legítimo.
Me lembrei aqui, a partir do seu comentário, um debate, acho que do Yves Clos, inclusive, com a Marie-France Irigoyen, que é autora sobre assédio moral, e o Yves Clos, inclusive, quando ela responde que o papel da psicologia seria algo como escutar os trabalhadores e as trabalhadoras, ele rebate isso imediatamente dizendo, não, nosso papel é transformar o trabalho, porque esse escutar ganha exatamente esse sentido que você colocou, Cláudia, de escutar as pessoas para extrair delas mais recursos para suportar o insuportável, o que ele acaba nomeando de perfusão psicológica. A gente tem muitas questões aqui ainda. Vejam só. Eu queria falar um pouquinho sobre Vai isso lá, também. por favor, Márcia. Por favor. Porque eu acho assim que se a abordagem da psicologia, eu concordo plenamente com tudo que a Cláudia falou, né? Mas eu gosto, eu sempre provoco também bastante os psicólogos de uma forma geral, porque eu falo que tem um desserviço de uma leitura inadequada ou simplista das abordagens clínicas da psicologia, né? Então, a formação do psicólogo, assim, infelizmente ainda nas universidades, é muito voltada para a área clínica, né? E aí a leitura que se faz de cada uma das abordagens mais tradicionais, né, acaba sempre sendo um desserviço para a saúde do trabalhador, né? Não que eu não estou criticando as abordagens em si, mas algumas leituras que se fazem. Então, pegando um jeito simplista, né, também ainda ou muito resumido, né? Quando você pensa na abordagem comportamental, né, normalmente ela é usada para adaptar o trabalhador aos contextos que eu falei, sem estar considerando o que é esse contexto, criticamente e tal. A abordagem psicanalítica é muito usada para colocar o problema no trabalhador, né? Então, o problema não é o trabalho em si, mas é porque ele teve problemas lá na infância, porque a gravidez dele não foi desejada, né? Eu sempre brinco isso, né? Eu falo isso que eu via na universidade, não estou brincando, né? Assim, a, como é que fala, anamnese clínica em psicologia, né? Que você, a partir de trabalho era assim, ocupação, uma linhazinha, e depois tinha toda uma coisa assim, até se a gestação foi desejada, né? Isso acaba tendo uma dimensão maior, às vezes, do que é o trabalho que a pessoa vive ali durante, no mínimo, quem tiver sorte vai trabalhar 8 horas por dia, né? Durante uma boa parte de sua vida, né? Então, como é uma leitura também das abordagens que fica isso. E o que a Cláudia falou das abordagens aí mais ditas humanistas, que fica nessa história da escuta passiva, né? Você escuta e tá tudo certo, você escuta é mesmo, né? Então, mais ali. Então, não são as abordagens em si, mas a forma como se usa, né, para o interesse do capital, né? Então, eu acho que eu concordo com a Cláudia, acho que essa questão do diálogo é importante, e sempre lembrando que acho que é uma questão que a Cláudia falou logo no começo, né, que, assim, não é uma questão, uma abordagem A ou B da psicologia que vai lidar, nem da medicina, nem da engenharia, né, que é a questão do seu trabalhador é complexa, é difícil, é briga de cachorro grande e tem que ter uma abordagem interdisciplinar, transdisciplinar, né? E com a participação dos trabalhadores, né? Então, acho que esses saberes estão sempre juntos. É uma coisa, é difícil no contexto atual, é difícil, e é difícil, eu estou lembrando de novo aqui, lembro de novo, né, que a gente está falando muito de contextos formais, a gente tem que pensar que tem os contextos informais, que os trabalhadores estão vivenciando em situações ainda muito mais complicadas de lidar. Então, isso não é uma tarefa fácil, né? Não estou falando que seja fácil, tá? Mas a gente tem que ter isso como, pelo menos como horizonte, né? E não ir nas coisas, na simplificação, né? Então, acho que como a gente lida, por exemplo, lá com uma massa de trabalhadores uberizados, eu não estou falando nem só dos que entregam comida ou que fazem transporte, mas todos esses outros trabalhadores que se acham empreendedores, etc. e tal, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente vai pensar isso no seu trabalhador? Então, eu acho que são questões que vão além das normas, porque a norma NR vai sempre lidar com os trabalhadores que estão lá nas empresas oficiais, aí, de empresas, contratos formais, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas. Aí eu só queria fechar Aí. essa questão. A Amanda Silva perguntou aqui quando as pessoas que trabalham, que tomam consciência da falta de sentido do seu trabalho ou sobre a insuficiência das ações tomadas pelas empresas, essas pessoas sofrem. E sofrem também porque observam o contexto macro e a dificuldade de mudar de trabalho, de emprego, de área.
e ela pergunta o que vocês pensam a respeito disso. Quem vai? Cláudia, eu? Não sei se você quiser começar a falar. Eu acho que a mudança sempre vai envolver sofrimento, né? Assim, eu acho que porque eu já ouvi muito isso, é muito interessante, né? Uma vez eu ouvi de uma colega da saúde do trabalhador falar isso, tá, você faz dessa questão de atividade de promoção de consciência junto aos trabalhadores, etc e tal, e aí ele vai se dar conta da situação que ele está vivendo e ele vai ficar sofrendo muito mais, isso vai afetá-lo muito mais, né? Então, isso é muito comum, ouvir. É melhor ficar, não saber da verdade, não saber do que onde estamos, né? E eu sempre falo isso, assim, acho que é uma coisa clássica que se fala, né, na psicologia, voltando para a psicologia clínica, né? Você está numa sala escura, né? O que você prefere, né? Estar numa sala escura com um bicho que você não sabe o tamanho dele ou acender a luz e ver que tamanho que é o bicho, né? Então, que você vai enfrentar, se ele é grande, se ele é pequeno, você vai saber como lidar com ele, ou vai pelo menos pensar em como lidar com ele, do que quando você não sabe, né? Então, ele está lá do mesmo jeito, né? Os problemas, as questões estão lá presentes, né? E aí a gente toma consciência, faz com que a gente pelo menos pense, ou lide com isso, ou pense em como lidar com isso no enfrentamento, né? É fácil? Não é, com certeza. Eu acho que aqui, com certeza, a maior parte das pessoas que estão vendo aqui são trabalhadores também, né? Porque a gente também fala de trabalhador como se fosse crescer lá na fábrica, não sei o quê, né? Somos todos, mesmo quem são os aposentados, né, Cláudia? Assim, a gente está também estão nessa condição e não é fácil também lidar com as várias situações, né? Então, isso é uma questão que está presente para todo mundo, mas se você tem a dimensão do bicho, se você pode vê-lo, né? Você vai ver se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é mais feroz, se ele é mais mansinho, enfim, aí como você pode enfrentar, e se esse bicho tem mais gente na sala, né? E você pode se juntar para enfrentá-lo, enfim, tem várias possibilidades, mas eu acho que essa ideia de que não ver, às vezes alivia o sofrimento, é uma ideia equivocada, né? Eu queria pegar aí, né, uma fala sua aí agora, que você está com mais gente, é mais fácil enfrentar o bicho, né? Que eu acho que tem várias coisas, foi a Amanda, né, que perguntou, que colocou a questão. Eu lidei com isso, esse desafio de um psicólogo quando está produzindo debates, reflexões sobre o trabalho real, né, sobre as possibilidades e os impedimentos do trabalho, quando eu tive uma equipe de estágio num hospital grande aqui do Rio de Janeiro, que é o Hospital de Servidores do Estado, que tem um serviço de saúde do trabalhador que atende os trabalhadores do próprio hospital. Então, a gente tinha situações assim, de pessoas que vinham pedir ajuda porque estavam vivendo situações bastante difíceis, inclusive com facetas individualizadas, de assédio muito direto, muito explícito, e várias coisas, né? As coisas mais diferentes vindo como queixa. Eu acho que aí, pegando um aspecto mais de pensar as práticas da profissão mesmo, um pouco complementando, tentando pegar um outro lado do que a Márcia já disse, né? Eu acho que é procurar de que maneiras essa pessoa pode estar junto com outros aliados, porque construindo alianças, essa reflexão ela pode ser incômoda, mas ela não é mortal. Ela pode ser compartilhar as angústias, e as angústias são menos intensas, porque juntos somos mais fortes. Eu sou realmente spinozana, gente. Juntos somos mais fortes. Então, nem que seja para te segurar e não deixar você cair de bunda no chão. Então, desde para reagir com muita força, até para não se deixar abater com tanta facilidade, juntos somos mais fortes. Então, retirar a pessoa e atender o tempo inteiro individualmente pode ser necessário. Aí, nesse caso, se diz para ela quem são os aliados que você tem, quem é que está com você. Tem colegas que percebem a mesma situação?
Você não quer trazer ele aqui para ter uma conversa com mais gente? Né? Isso se pode fazer no Sereste, se pode fazer num serviço clínico, se pode fazer num consultório particular. Quem são as pessoas que estão com você? Como que a gente amplia esse debate? Como que a gente amplia as possibilidades de reação? E mudar de emprego, quer dizer, mudar de trabalho no sentido de pedir as suas contas e ir trabalhar em outro lugar? Às vezes, sim. É difícil, mas para algumas pessoas pode ser a melhor solução. Então, o que cabe ao psicólogo é manter uma visão de aproximação e afastamento, uma visão em que a dinâmica de olhar a extrema singularidade de cada situação e o quanto também essas situações são socialmente construídas, politicamente construídas, coletivas na sua natureza, porque nenhuma dessas situações é totalmente individual. Nunca, gente. Não há trabalho, nem situação de trabalho que seja totalmente individual. Ninguém está sozinho na situação de trabalho. Por mais que pareça, ele tem os autores que ele lê. Ele tem alguma coisa que ele aprendeu na infância daquela técnica. Ele tem alguma coisa que é do coletivo, que é social. Então, com quem ele está, né? Mesmo na situação de atendimento individual? E, quando é possível, não abordar. Houve uma denúncia de assédio, não abordar como um caso individual, porque aquilo, como qualquer caso de meningite no bairro X, é um evento sentinela. Dificilmente estará acontecendo com um só. Se hoje só tem um reclamando, amanhã a gente vai ter mais. Porque se há um paralelo que a gente pode fazer com a infectologia, é que essas situações elas também contagiam de outros modos. Elas também se reproduzem de outros modos, por outras vias, se a gente for analisar teoricamente. Então, aquela situação aparece como caso sentinela, como um analisador, usando uma outra linha teórica. O que esse evento sentinela pode me dizer? Como é que eu posso entrar nisso, escutando ou conversando com um grupo maior? Como analisar o trabalho de uma maneira que eu entro no sapatinho, que eu vou lá, vou visitar o ambiente de trabalho, vou conversar com mais gente. E perguntaram aqui também como que se avalia o desgaste, né? Eu acho que da mesma maneira que a gente falava da saúde trabalhadora em geral e da escuta, de diferentes maneiras. Se usar diferentes dispositivos de avaliação, vai dar mais certo. Você tem o absenteísmo, você tem a taxa de adoecimentos por cada doença, você tem uma série de avaliações que são estatísticas que têm que ser confrontadas com o dia a dia de atendimento no Sereste, com o dia a dia de atendimento no ambulatório da empresa, com as situações, os motivos de demissão que aparecem para o RH, para o setor de pessoal, né? Como é que a gente confronta vários índices? Eu acho que é só assim que se avalia o desgaste. É atendendo à emergência do desgaste muito grande que alguém está denunciando, está apresentando, junto com uma avaliação mais fina de indícios. É somando diversos dispositivos. A chance de erro é menor. Ótimo, obrigado, Cláudia. E só um detalhe aí importante que acho que Márcia havia colocado, a gente fala de fato muito do trabalhador meio genericamente, né? E a gente tem discussões que a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de trabalhador e trabalhadoras, porque muito diversos, inclusive, que é tratar aí certos eixos de diferenciação social como eixos que constituem-se também como relações sociais de produção. E se de fato a gente vai identificando esse trabalhador e começa a dizer, olha, a raça aqui faz diferença em todos os contextos para a gente promover uma análise do trabalho para poder entender o contexto da produção das desigualdades, gênero também. E aí a gente começa a ter outras referências também para lutar em saúde do trabalhador. É só voltando também de novo aquela coisa da abordagem do desgaste, né? Como avaliar o desgaste, que acho que a Laurinda colocou, né? Acho sempre bom lembrar também que
a Edith Seligman Silva, né, no livro dela, ela tem um capítulo pequenininho, que é bem objetivo, e ela fala do que a gente tem que considerar sempre os diversos patamares que ela fala, né? Então, assim, o patamar internacional, assim, a gente tem considerar todos esses contextos mesmo, desde o contexto internacional, da situação do país no mundo, a questão econômica, e a questão de como está a legislação do país, ou aquele momento do país, aí a empresa, enfim, as relações sociais e o trabalhador. Então, a gente tem também está considerando sempre esses vários aspectos, mesmo que a nossa intervenção, obviamente, não vai ser no âmbito internacional e etc. e tal, né? Mas a gente está considerando onde a gente está pisando, né? Qual é o tamanho do bicho, né? Que a gente está vendo, né? E eu acho que o Karuska trouxe uma questão fundamental que a gente não está abordando aqui, que também não vem, né? Que acho que é uma questão que aparece antes de abordar as perguntas, né? Na Karuska, assim, desses outros aspectos que tem que ser colocado para quem está na saúde do trabalhador e que historicamente a gente não colocou, não vem muito, né? Porque a gente tinha tantas questões para lidar ali na coisa na luta do capital contra o trabalho, né? Que essas outras inequidades e desigualdades então não foram trazidas, né? Que são as diferenças de gênero e raça que hoje não dá para pensar, né? As questões de saúde do trabalhador sem pensar nisso também, né? Eu acho que é um desafio a mais para a gente tá lidando no nosso cotidiano, né? Tá lidando no cotidiano do trabalho, porque isso está colocado, né? Tem que ser considerado não só no âmbito teórico, né? Mas na prática, porque a gente fala, teoricamente, é um monte de coisa constituída e tal, mas na hora H, né, a gente pensa no genérico, né? Mara pergunta o seguinte, voltando na questão da NR, talvez o aspecto positivo da discussão da NR seja a questão estar colocada na agenda pública deste governo. Como nós podemos aproveitar esse momento e intervir na regulação do Estado? Mas deixa eu já colocar mais uma questão aqui também, que não deixa de ser interessante. O Sérgio colocou: o teletrabalho apresenta diversos desafios, em especial nos aspectos das relações e construções coletivas e da identidade do trabalhador. Sobre esses aspectos, como podemos abordar o teletrabalho? Então, tem essas duas questões e a gente pode ir intercambiando aí para responder. Bom, em relação à questão da Mara, né, da ANR, se como podemos aproveitar esse momento na regulação do Estado e tal, eu não sei, eu não sou muito animada com isso, não, com esses montes de DNR, só fica uma coisa mais para as empresas lidarem. Quem lidou com isso com vigilância sabe bem como é que é isso, né? As empresas produzem um monte de papel, você ia na vigilância lá, você punha um monte, vem aquela coisa, PPRA, uma coisa assim, desse tamanho, né? Cheio de papel para você analisar, e que de fato não tinha, não acrescenta nada, né, na questão da saúde dos trabalhadores. Então fica mais uma coisa burocrática, eu acho, né? Eu não sei se tem, por outro lado, tem que ter normatização, tem que ter lei, então eu não sei qual é o melhor jeito, né? O que eu acho é que, eu volto aqui, que além dessa dimensão de gênero, raça, também a gente tem a dimensão do informal, do desemprego, que eu acho que é muito mais importante esse governo lidar, né, agora, né, a gente tem um governo que supostamente está mais próximo dos trabalhadores, né, do que talvez uma produção de novas normas, né, além do que já está aí, que para virar mais uma coisa, mais papéis para as empresas produzirem, né. E, bom, e a questão sobre o teletrabalho, eu acho que o teletrabalho é só mais uma das coisas que estão aí, né? Assim, o teletrabalho, também pensando nos trabalhadores formais que vão estar em casa trabalhando, e a questão do gênero aparece muito forte, né? Quando se fala disso, tem várias publicações, vários estudos que falam como isso afeta muito mais a mulher do que o homem, né? Quando está trabalhando em casa. E eu estava falando aqui agora, é minha mãe me ligando, né? Assim, a gente dá sempre a coisa assim, a mulher está sempre mais ligada, né? Nas coisas, né? Que quando está trabalhando em casa, né? Mas eu acho que das coisas, né? Eu acho que a questão dos trabalhadores informais hoje, dos uberizados, etc. e tal, dessas novas formas que estão sendo colocadas no trabalho, acho que é muito mais importantes, né? Quando eu fiz o meu doutorado, há 20 anos atrás, estava muito forte a questão
da toyotização, né, dos modelo toyotista e tal, que estava ganhando espaço no Brasil. Eu acho que hoje a gente tem que olhar, às vezes as pessoas me perguntam sobre aquilo que você olha, eu acho que hoje a gente tem que olhar muito mais para os modelos uberizados, né, para essa concepção do empreendedorismo, que também é individualizante, né, que também perde a dimensão do coletivo, ou tenta, né, é, tenta se contrapor à dimensão coletiva, porque os trabalhadores sempre arranjam jeitos de se organizar, né, também tem isso, a gente tem que ver que acaba sempre tendo algumas possibilidades, mas fica muito mais difícil, né? Mina muito mais isso, né? Então, acho que o teletrabalho é só mais um deles, das características do trabalho, que ainda, em geral, está no âmbito do formal, né? Então, a gente pensar sempre que eu acho que um dos grandes desafios hoje para a saúde do trabalhador alguns dos grandes desafios, é o que o Carrusca lembrou agora, da questão de gênero, de raça e da informalidade e do desemprego, que são questões que estão colocadas aí, que a gente não pode mais não olhar, né? Ou ficar só no tradicional e tal. Enfim, Cláudia. Bom, é, eu vou juntar a questão das NRs e do teletrabalho aqui de algumas maneiras, né? A Mara disse que é positivo que essa questão das dimensões psicossociais e desse adoecimento muito frequente, né, esteja em cena com aspectos muito graves, assim, com alguma frequência. Sim, né? E eu não sei se eu sou contra ter uma NR, mas eu diria que a gente pode colocar esforços em coisas mais interessantes, por exemplo, em ter um equipamento mais fortalecido nos Serestes, para que possa ter mais fóruns abertos de discussão do trabalho informal, onde os trabalhadores que trabalham naquele bairro pudessem se reunir, independente de trabalharem para a mesma empresa ou não, lutar por políticas públicas que coloquem limites às empresas, sim, né? E aí políticas públicas muito mais amplas do que uma NR. Não, uma NR fica uma coisa ali isolada para alguém que vai fiscalizar o trabalho, fazer uso. Mas uma NR também pode ser um instrumento de luta para os trabalhadores se eles estiverem organizados. Eu vou lembrar aí, Sérgio, o trabalho da Simone sobre os teleatendentes, né? Simone Oliveira, nossa colega da Fiocruz, que fez um trabalho grande no doutorado dela com o pessoal que, na época, era Telerge, sindicato, né? O Sintel, e trabalhando a questão que, na época, estava na agenda pública de uma maneira tão aguda quanto hoje estão os riscos psicossociais, estava na agenda pública a LER Dort, né? E a Simone fez o doutorado dela discutindo o trabalho de teleatendimento. E foi um trabalho assim que, para mim, tem muitas faces positivas, interessantes, né? Que é um instrumento de luta de que a gente dispõe. Então, é preciso atenção para não achar que o NR é uma panaceia e cair nessa casca de banana do tecnicismo, do legalismo. Mas, em si, ter uma NR é um desserviço? Talvez sim, talvez não, depende de como a gente também lidar com esse dispositivo. O mapa de risco é um problema que o Sindicato dos Químicos de São Paulo tenha lutado para incluir nas NRs e tenha conseguido? A gente tem que se arrepender de ter participado dessa luta? Eu acho que não. Hoje, o que eu faço? Eu não dou uma vez disciplina para engenharia, eu dou aula para engenharia de segurança na UF. Eu não dou aula para uma turma de engenharia de segurança que eu não fale sobre a origem do mapa de risco. O título da minha disciplina inclui treinamento em segurança. Então, eu apresento o mapa de risco como um instrumento de educação em saúde do trabalhador. Um instrumento em que se coloca os riscos do trabalho em debate com os trabalhadores, para o empoderamento, para a ampliação do poder de agir desses trabalhadores em vários âmbitos, para que eles possam se apoderar desse instrumento, conhecendo essa história, né?
e entendendo que não precisa ser psicólogo para organizar um debate do estilo mapa de risco. Não é preciso ser um psicólogo com doutorado em grupos para fazer isso, não, gente. Então, os trabalhadores ajudam bastante, em geral, quando a gente começa de uma maneira em que eles se sentem, vou usar a palavra, escutados. Né? Cláudia, Então, pode seguir. Eu ia só fazer um comentário rápido. Aqui em Belo Horizonte, durante um tempo de trabalho com o Sindicato dos Vigilantes, já vai para alguns anos aí, vai completar 20 nesse ano agora, a gente conseguiu inclusão de alguns dispositivos na Convenção Coletiva de Trabalho para atendimento gratuito aos trabalhadores vítimas de violência relacionada ao trabalho. É claro que a gente sempre escuta com muita frequência o seguinte: não, a empresa encaminhou, mas não custeou, a empresa nem encaminhou, a empresa achou que não precisava. Mas, de fato, à medida que os trabalhadores, o próprio sindicato, atentos ao fato daquilo ter sido incluído por uma justificativa que tem lastro na realidade, quando eles se dão conta e tomam consciência daquilo, eles procuram meios também e se organizam. Concordo contigo nesse aspecto de que também a gente não vai construir uma legislação top-down, mas ela tem que ser um recurso a mais para a luta que acontece ali, no campo do trabalho, nas relações de produção, exatamente onde a gente está acostumado a trabalhar junto com os e as trabalhadoras. Não é? Então, acho que esse é um ponto de fato importante. A legislação ela aponta certas direções. E me lembrei de um outro ponto no em Santo Antônio do Monte, onde há muitas fábricas, indústrias de produção de fogos de artifício, numa determinada época, junto ao sindicato, que, enfim, composto por pouquíssimas pessoas e um sindicato muito esvaziado e enfraquecido frente à quantidade das indústrias na zona rural, inclusive, li em um dos trechos que eles tinham de receber água potável. E aquilo me pareceu tão curioso, falei, tem que estar escrito, porque se esse contrapeso não está colocado como na forma jurídica ali, é provavelmente que se instalaria ali uma barbárie, de dizer, olha, nem água potável você tem direito a tomar aqui no local de trabalho. Então, a gente sabe que o direito, de um determinado modo, ele permite esse contrato de trabalho, essa ideia da subjetividade jurídica, mas ele pode servir, deve servir também como contrapeso. Então, a gente tem talvez uma chance, um momento propício para fazer uma discussão que a classe trabalhadora consiga participar de uma forma mais intensa do que participaria nos últimos anos. Só uma coisa para fechar o que eu estava falando, né? Porque no teletrabalho, condições assim tão terríveis, né? A gente tem sempre condições piores, onde os trabalhadores estão mais frágeis no embate capital-trabalho. Então, quem trabalha em teletrabalho não são frequentemente mulheres, a gente tem também homens negros. Eu escutei muito, quando eu dei aula no interior aqui do estado, homens negros homossexuais. Então, quanto mais sofre preconceito, quanto mais fragilizado para conseguir um emprego, e aí a gente volta aos marcadores de gênero e de raça, né, Carlos? Mas esses trabalhos onde há menor organização, a gente vai ter mais problemas. Eu acho que, junto com o teletrabalho, a gente tem esquecido, mas a construção civil também tem casos clássicos de extremo desgaste, né? de uma possibilidade de morrer em acidente de trabalho assim, absurdamente grande, sindicatos totalmente pelegos desde sempre, desde muito, né? Em vários lugares, e você tem muito menos capacidade de autoproteção desses coletivos mais frágeis, que ganham menos, com menos escolaridade, primeiro emprego, e são meio que obrigados a aceitar qualquer coisa. Então, eu acho que aí a gente toma, como a Márcia disse, como mais uma situação, mas, mais do que isso, como um analisador, como um evento sentinela, como aquele lugar onde as coisas estouram com maior obviedade, mas que mostram como está acontecendo em todas as relações de trabalho naquela sociedade. Uns lugares mais, outros lugares menos.
quanto mais organizados os trabalhadores, quanto mais caro a perda, se houver adoecimento, se houver acidente, menos problemas, quanto mais barato substituir o trabalhador e a máquina, mais problemas. Aqueles mais frágeis nos mostram o que está acontecendo de maneira mais aguda, mais intensa. Eu estava vendo aqui o chat, e tem várias provocações, várias falas aqui que são interessantes, né? Eu acho que a gente isso é engraçado, porque o tema do evento hoje era os riscos psicossociais, e a gente está indo muito mais para a atuação do trabalhador, né? E porque acho que esse tema é um tema que é complexo, é um tema que não é... A gente não consegue lidar da forma tradicional, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Mas eu vi aqui que a Dionísia levantou uma questão importante aqui. Pena que a gente não está podendo ver as pessoas, né? Muito tempo que eu não vejo a Dionísia. E que ela fala que as pessoas atuam, né, na vigilância, esquecem a legislação sanitária e ficam vendo mais a verificação burocrática do cumprimento de NRs, né? E eu acho que essa é uma questão mesmo, que eu acho que a legislação sanitária, de uma forma geral, pelo menos a de São Paulo, ela possibilita, né, muito mais, uma amplitude muito maior de ação na vigilância, né? Pensando que a vigilância é sempre uma ação de fiscalização, seja com NR ou não, né? Então, a gente sempre coloca nesse âmbito do que está instituído aí, né, do formal e tal. E aí a Maria colocou alguma coisa aqui onde somos Sobre as mais... nossas prioridades. É, Acho que é uma pergunta importante, assim, que é sobre o discernimento também, já que a gente está, e não é por acaso, né, Márcia, que a gente acabou chegando na perspectiva da saúde do trabalhador, sobre as nossas prioridades de atuação, me parece que uma pergunta a ser respondida, então, para a gente, inclusive, não cair nas armadilhas atuais, onde somos mais importantes? isso Acho é. que vale a pena a gente conversar sobre isso. Então, eu acho que a minha resposta é muito mais no âmbito político. Eu acho que a gente perdeu, já que eu estou fazendo as propagandas aqui de artigos, então acabou de sair um artigo também meu na RBCO, também com a Joana e a Heloísa também, que a gente está fazendo uma leitura sobre a saúde trabalhadora a partir da psicologia social do trabalho, né? E a gente tenta recuperar um pouco essa dimensão, né? Assim, numa época em que as questões subjetivas, né, estão muito mais em voga, onde o corpo do trabalhador, a mente do trabalhador está muito mais no foco do que o corpo, quer dizer, muito mais não, né? Porque ela é incluída, né? Porque o corpo é sempre importante, né? Obviamente, para o capital, né? Mas a mente acaba sendo também o foco, né? E a gente tem que recuperar na saúde trabalhadora a dimensão política da nossa ação. Acho que isso se perdeu, né? Com a ampliação do seu trabalhador e com a mudança histórica mesmo, né? Enfim, daí a forma de ver, né? Porque acho que a saúde do trabalhador foi criada num momento histórico de luta dos trabalhadores, né? E com o próprio enfraquecimento, a fragilização dos trabalhadores organizados e essa ostensiva ataque, sei lá se a gente pode falar assim, do capital, né? A gente perde a dimensão também, os técnicos, né? A formação, as pessoas que estavam, eu sempre falo isso, né? Quem estava no começo lá do seu trabalhador eram as pessoas que estavam lá para a questão política mesmo, né? Acho que quem foi para isso normalmente foi com esse olhar, né? E os históricos aqui, né? Então, tá a Cláudia, a Dionísia, a Maria, a Vera, né? Toda essa turma que está aqui, né? Várias, né? Que estavam lá e essa trabalhadora era a dimensão política era mais importante, né? E eu acho que isso se perdeu, né? Tem alguém aí também participando. Oi. Então, Já aprende de saúde do trabalhador e da trabalhadora desde cedo. isso aí. Temos de educar as novas gerações. Então, porque isso é importante, né? Porque eu acho que a gente fica muito preso no técnico. Então, a ANR, ou é a legislação sanitária, é isso aqui, e a gente fica muito no técnico, a gente fica muito no que a gente sempre fez e como adaptar e tal, e perde a dimensão política. Eu acho que, assim, seja onde for, a gente tem que ter essa dimensão política de atuação.
né? Então, e considerando o contexto do trabalho atual, que envolve todas essas questões que a gente está colocando aqui, que não é só a vigilância no ambiente de trabalho de uma empresa, de uma fábrica, ou disso, daquilo, né? Então, e aí as questões psicossociais, aí, não os riscos, mas os aspectos psicossociais, os recursos psicossociais, como a Cláudia falou, que eu acho que são importantes, né? Eles estão colocados também nesse âmbito, né? Mas eu reforço isso. Acho que se a gente não tiver um olhar para político, a gente perder essa dimensão, a gente vai ficar uma coisa tecnicista só e ficar enxugando gelo, né? Seja de um jeito ou de outro, né? Então, quando a Maria pergunta, né, as prioridades, eu acho que a prioridade é a dimensão política. Ótimo, Márcia. Cláudia? Eu já estou um pouco perdida aqui. Quais são as questões agora que estão em foco, né? Porque a gente já caminhou tanto, mas assim, eu acho que tem essa prioridade da dimensão política como algo que dá coerência na análise geral que a gente faz, né? Mas, em termos da ação, várias pessoas falaram aí nas perguntas, nos comentários, do impedimento ao poder de agir do vigilante em saúde trabalhador, do trabalhador de saúde trabalhador, do psicólogo, eu diria também que está na empresa, né? E eu acho que aí a gente tem essa discussão que a Maria aponta de manter a análise crítica, a dimensão política nas análises o tempo inteiro, muito visível, muito presente, falada claramente, anunciada claramente, mas a gente tem a questão da ação, aonde se dá a ação. E aí, quando eu digo que é mais importante lutar pela ampliação do Sereste do que pela redação de uma nova NR, eu estou preocupada, né, na prioridade, nesse jeito mesmo, bem operacional. Onde é que a gente coloca o horário de trabalho que a gente tem para contribuir, a luta que a gente quer fazer como militante, no atual contexto, considerando as possibilidades do atual governo. Lutar pelo SUS é uma possibilidade no atual governo, né? Então, eu acho que essa questão da onde atuar operacionalmente é muito importante. E eu vou insistir numa coisa que eu digo para os meus alunos de graduação de psicologia, de pós em psicologia. O psicólogo e o psicólogo do trabalho, ele tem que propor por onde ele deve trabalhar. Quando alguém contrata, demanda, encomenda, solicita, ele pode solicitar com a linguagem que for. Eu quero uma pesquisa de clima. Você não tem que fazer o que está no livro escrito como uma pesquisa de clima. Eu quero que entreviste os trabalhadores, porque eu quero saber quem está brigando com o chefe. Porque aí eu vou querer que dê um curso de, como é que chama? Escutativo, que faça um trabalho de escutativa. Frequentemente, agora, há pouco tempo, uma secretaria municipal de saúde pediu ao meu grupo de pesquisa e intervenção que a gente fizesse uma escutativa das professoras da rede municipal. Aí disse, como escutativa? Fala mais disso, por favor, né? Porque é claro que a gente não ia fazer o que estava se chamando de escutativo. Então, é preciso, nessa avaliação política, juntar as coisas, onde agir e como agir, né? Onde colocar os nossos esforços, que são limitados, eles não são infinitos. Então, onde colocar esses esforços? Então, no caso do Sereste, quem sabe abrir fóruns de debate do trabalho informal para a população, né? Quem sabe ter pessoal para isso e ter incentivo a essa política no governo atual. Enfim, eu pensei em um exemplo e estou insistindo nele por falta de criatividade aqui no calor do debate.
Mas, certamente, a gente tem possibilidade de produzir, mesmo dentro da empresa. As minhas alunas fazem isso, tem duas dissertações no momento que são de observação do trabalho de mulheres na área de óleo e gás, uma trabalhando com mulheres embarcadas, comandantes de navio na área de logística, tripulantes de navio na área de logística, que ela criou nessa empresa de logística um fórum de debate de trabalho que ela chamou de Forol, né? E Forol é para mulheres, mulheres embarcadas. Então, a questão de gênero comparecendo, e a empresa está sustentando a discussão e estão aparecendo questões que estão sendo postas em debate. A outra está trabalhando com mulheres soldadoras que foram treinadas para a empresa para responder uma legislação, que a gente muitas vezes acha que não serve para nada, de responsabilidade social. Então, tinha que oferecer um treinamento para a população local do município do interior, do litoral do Rio de Janeiro, oferecer o curso de soldadoras. E esse é o grupo com o qual a Renata está trabalhando no mestrado. Então, ela trabalhou com esse grupo de treinamento. Há o que fazer? Há o que fazer. Se você não está no quarto escuro com a luz apagada, sendo psicólogo. E precisa a gente propor e não se tornar um robozinho que reclama fora, mas dentro faz o que está nos manuais mais óbvios. Porque eu acho que isso acontece por medo de perder o emprego, que é um medo que eu entendo perfeitamente. Eu já fui empregada na serviço privado, eu entendo perfeitamente. Mas a gente tem que propor projetos. É para isso que se contrata um psicólogo, um engenheiro, um arquiteto, né? É para propor os projetos. Cláudia, e inclusive você restitui aqui a discussão aquilo que é um princípio ergonômico, né, da análise da demanda também. Não pegar as Sim. coisas prontas e sair assim, olha, a demanda aqui, supostamente o endereçamento vamos motivar os trabalhadores. Ora, mas a pergunta é, eles estão desmotivados? Quais são as razões disso? Então, se de fato é isso, e a gente recebe tantas demandas nessa direção, prontas, acabadas, mas de uma leitura e de uma perspectiva que não inclui as pessoas que trabalham e não inclui esse ponto de vista da atividade como a ergonomia reivindica em todas e para todas as situações. E isso que você comentou me fez pensar que, de fato, nosso ofício e de tantos outros e outras é muito valioso, não é? Porque a gente tem que educar para essa dimensão crítica, da reflexão crítica, para que esses profissionais, por exemplo, da psicologia, mas não só, estejam nas organizações e, diante das situações, possam efetivamente pensar em diagnósticos, não diagnósticos estritamente individuais, mas que contemplem esses processos psicossociais sobre os quais a gente está falando, nas dimensões que eles de fato possuem também, políticas, econômicas, sociais e também individuais, mas nunca fora e descoladas dessas outras relações que a gente comentou aqui durante toda essa live. Acho importantíssimo esse destaque que você dá para a dimensão crítica e que Márcia também havia colocado. É por isso mesmo, né, que a saúde do trabalhador tem condições de avançar, porque ela, de fato, confronta perspectivas anteriores, como o caso da medicina do trabalho ou da saúde ocupacional, que, via de regra, são muito limitadas pelos próprios pressupostos e práticas, inclusive. Acho que a gente já avançou aqui bastante e me parece a gente conseguiu responder muitas questões e pelo menos debatê-las, oferecendo elementos que são elementos, acho que cruciais para isso que a gente está discutindo. O chat não para e isso é muito bom. É sinal de que a gente entabula, inicia, provoca de fato a discussão e ela segue, inclusive com alguns apontamentos aqui que acho bastante relevantes, essa questão de pensar o coletivo como recurso. É o próprio Clô quem traz também, né, Cláudia? Na clínica da atividade, se não me engano, a saúde tem origem, tem fonte nesse recurso coletivo, essa possibilidade de dividir com outro nesse quarto escuro, que tem um bicho que pode ser grande ou não, sobre o qual a gente estava usando como metáfora,
São ótimas essas metáforas porque elas têm um poder explicativo para situações cotidianas que a gente vive e a gente pode, a partir delas, teorizar vivências, experiências e as situações de adversidade que a gente vive, mas também encontrar caminhos alternativos para a gente poder lidar com isso. E acho que esse é um ponto muito colocado aqui durante essa live. Bom, sim, estamos limitados pelo modelo do capital, mas também a gente caça recurso. A gente se reinventa para poder dar conta disso, mas sem perder um horizonte de transformação social que é mais profundo do que uma transformação pontual e às vezes até mais superficial, mas não menos importante nos contextos de trabalho. Deixa eu ver aqui se localizo mais alguma questão. O Kleber colocou a questão da subnotificação em saúde mental relacionada ao trabalho, que dificulta as ações e os serviços de fiscalização em determinadas empresas. Também há apontamentos aqui sobre as questões dos serestes perpassadas pelos contextos de municipalização. 80% dos prefeitos estão em partidos de direito aproximados. A Eliana Pintor colocou aqui sobre a interferência que isso de fato produz, inclusive no tocante ao compromisso ético-político com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Alguns serestes, alguns profissionais de serestes não têm muita clareza do seu papel, infelizmente, o que realça, né, Eliana, esse apontamento feito já aqui na live dessa importância da formação crítica e também das classes trabalhadoras se organizarem e se apropriarem dessas reflexões. Aliás, me faz lembrar de uma orientanda dizendo isso mais recentemente, ela que está também inserida, discutindo inclusive essa temática, mas também inserida em contextos organizacionais, dizendo da dificuldade que percebe do afastamento, muitas vezes, da universidade em relação ao campo organizacional, ao campo do trabalho. E esse é um ponto sobre o qual a gente tem que ter atenção e vigilância permanente também. Acho que é isso que está colocado aqui. Vocês querem fazer uma fala? Carlos, Por eu favor. queria sugerir que, antes da gente fechar, a Vera falasse um pouquinho dessa experiência com os metalúrgicos. Por favor. Que ela Ótimo. mencionou, e aí pode ser um assunto bom para a gente fechar. Perfeito, Falo Vera, sim, contigo. tá bom. É uma experiência nova, a gente está aprendendo bastante como núcleo, mas é o seguinte, resumindo, a Eliana não pode falar. Uma, uma menina do sindicato, uma assessora do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, procurou o Núcleo Semente e pediu para discutir a questão de assédio no trabalho. A gente formou um subgrupo dentro do Grupo Semente, do qual eu participei durante um certo tempo, que foi ao sindicato, ouviu a demanda, preparou um material, entregou esse material, apresentou, teve muito sucesso no sentido de sensibilizar a diretoria. Agora, num segundo momento, participou de uma discussão com os cipistas, também tentando formar multiplicadores, e tem sido muito legal. Para o ano de 2024, talvez o sindicato pretenda continuar, porque quem trabalha com sindicato aqui sabe que as coisas sobem e descem, né? Às vezes dá tudo certo, às vezes eles ficam envolvidos em outras questões que para eles são mais importantes, contato com a empresa e tudo mais. Mas, enfim, até agora foi muito legal. Resumindo, sensibilizar e fazer um trabalho de vai e volta, ou seja, as meninas levavam algumas propostas, ouviam os participantes, elaboravam de volta como que ia trabalhar e voltava para o sindicato. Foi muito legal. A gente aqui do núcleo teve muito aprendizado também sobre como tratar essa questão, como poder ter possibilidade de continuar com isso. Mas o resumo é esse, Cláudia. Ouvir o trabalhador foi fundamental. Nessa ausculta, acabaram percebendo que tem várias formas de assédio: assédio moral, assédio sexual, inclusive dentro, um ponto de vista um pouco machista, dentro da própria diretoria do sindicato, que foi percebido por eles e foi feita reflexão a esse respeito. Acho que é isso. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito legal.
eu estava vendo aqui os últimos comentários, tal, né? Então, a questão das notificações, das prefeituras serem de partidos de direita, né? Eu acho que isso a gente sempre teve, aliás, né? Eu acho que teve momentos a gente, se não tiver, se os trabalhadores não tiverem organizados também, os trabalhadores da saúde do trabalhador, né? E se juntando também, então a gente sempre vai ter essas questões, né? Eu lembro que eu estava em São Paulo, na época do Maluf, né? E a gente teve um ataque grande, né, na prefeitura, na privatização de tudo. Então, a saúde do trabalhador acabou ficando fora como uma organização do Sereste, junto naquela época com o Ministério Público, enfim. E a gente tinha um enfrentamento com a prefeitura que não era fácil, né? E a gente fez ali naquele momento dentro do possível, né? Então, acho que essas questões estão sempre colocadas, acho que seja nas prefeituras, nos partidos de direita, ou seja na pressão das empresas, né, que vão lá na prefeitura e pressionam porque falam que os trabalhadores do Sereste estão fazendo isso e aquilo, né. Na própria precarização dos trabalhadores da saúde, muitos, né, terceirizados, que também estão vivenciando a mesma situação precária, né, dos outros trabalhadores, enfim, tem várias questões aí que estão colocadas que tornam o quadro bastante complexo, né. Mas aí eu queria voltar lá no começo, né, porque essa coisa dos riscos psicossociais, afinal de contas, né, os fatores de riscos psicossociais, né, porque eu acho que ele só mostra, assim, toda essa discussão que foi feita aqui mostra como não é uma coisa simples, né, da gente lidar. A gente falou de vários aspectos aqui da questão do seu trabalhador, e quando você aborda questões que não estão no âmbito do visível, né? Se a gente já teve isso com a Ler lá nos anos 80, 90, né? Que não era, que era um problema de saúde que tinha uma dimensão não visível, agora a saúde mental é muito mais ainda, né? E ainda é colocada, como eu falei, por uma leitura eu não diria equivocada, mas uma leitura conveniente, né, das teorias psicológicas que são colocadas no indivíduo, né? Então a pessoa está com depressão, não é por causa do trabalho, né? É por causa dele, da história dele, etc. E tal, assim. Então, o enfrentamento, acho que a análise e o enfrentamento das questões relacionadas aos riscos psicossociais ou os problemas psicossociais, né, os recursos psicossociais, dê o nome que for, né, não podem ser abordados de uma forma só simplificada, né, como tem sido proposto. Eu acho que isso é uma questão que a gente colocou aqui, né. E eu reforço uma coisa que eu acho que me dá uma certa aflição, às vezes, quando eu vou vendo os debates no seu trabalhador, como a gente vai, né, e volta para, então, a questão das empresas, a questão da vigilância, a questão das NRs, né, a gente volta sempre para uma coisa do trabalho formal, tradicional, que é onde a gente aprendeu a fazer na seu trabalhador. Não que não seja importante, né, isso, mas, assim, eu acho que um grande desafio que se coloca, além dessas dimensões mais subjetivas, menos objetivas que a gente tem para lidar, né, que aí as questões psicossociais estão colocadas, também tem esses outros âmbitos, né? Então, essas dimensões que o Karuska colocou de gênero, de raça e tal, que são importantes, e também a questão do trabalho informal, do desemprego. Como é que a gente lida com isso, né, na saúde do trabalhador? Se não for numa atuação política, não for uma atuação mais pensando na promoção de saúde, né, naquela ideia que ficou, eu sempre falo do tripé, que ficou, que a gente aprendeu, né, na saúde do trabalhador, né, da assistência, da promoção de saúde, prevenção e assistência, né? Só que a promoção de saúde é sempre uma coisa meio vaga, né? Que não é colocada e tal. E eu acho que é aí que está a dimensão política da nossa atuação, né? E pensar como a gente lidar. Então, como lidar com esses coletivos, né? Eu não tenho resposta, obviamente, para isso, mas a gente tem que olhar para isso e não ficar no que a gente sabe fazer, né? Que é a atuação técnica, né, ou na atuação no âmbito do formal também, do formal da nossa inserção e tal. Eu falei, não acho que não seja que não tenha que fazer. Esse trabalho que a Vera estava falando lá do sindicato é super importante, os trabalhos que a Cláudia apontou também não é que não devam ser feitos, né? Mas a gente tem que pensar nessa dimensão maior enquanto saúde, e que não é só uma coisa burocrática e tal, como que a gente lida com essas dimensões e num âmbito mais dos trabalhadores de uma forma ampla, né?
pensando em todas as suas inserções, né? Enfim, acho que eu queria fechar por aí, assim, da minha fala. Acho que agradecer, acho que foi bem bacana, né, assim, o debate aqui. Pena que não dava para ter um debate falado, né, então fica pelo chat, fica sempre mais focado na gente, né, mas foi bem bacana e acho que a gente tem que... É só um começo de conversa mesmo, né, acho que ninguém tem resposta, Sim, nem aqui, né, nem a gente, nem as pessoas que estão no chat, mas é importante a gente pensar, né, pensar no coletivo, aquilo que a gente fala para os outros trabalhadores também valem para a gente, né. Então, é isso. Obrigada, perfeito. gente. Muito bom, Márcia. Ótimo mesmo. Professora Cláudia. Bom, a gente, acho que a Márcia falou muita coisa que eu concordo, né? Acho que já está claro que nós temos aqui um modo de nos posicionar que é bastante próximo das duas, com uma história até parecida, como ela falou, né? De ter atuado na vigilância, naquele momento que a saúde trabalhadora entrava no SUS e que a gente tinha um outro quadro político. Hoje, eu acho que o que está me incomodando, né, o que me deixa assim agoniada, como a Márcia falou, é ver uma fixação numa única forma de abordagem e de enfrentamento dessa questão das dimensões psicossociais, que é uma forma excessivamente focada e pouco complexa. Então, tem 1000 lives, está entrando na agenda pública, sim, está entrando na agenda pública. Os sindicatos estão falando do desgaste psíquico, cognitivo e psicológico, estão falando. Os sindicatos estão criando grupos sempre com a linguagem dos fatores de risco psicossocial, sempre com a linguagem do estresse, sempre preconizando a criação de canais de denúncia, de ouvidoria, né? De não deixar passar, de não engolir o desaforo e denunciar, de cuidar do colega, sempre com uma perspectiva judicializada, tecnicista, individualizante, de coitadinho, ele não sabe se defender sozinho. Se ele não sabe se defender sozinho, melhor dizendo, certamente ele sabe, mas não está conseguindo se defender sozinho, porque sozinho é muito difícil, as perguntas podem ser outras, muito mais complexas, sem deixar o lado epidemiológico, sem deixar de lado a necessidade de uma legislação que proteja as pessoas. A gente está vendo aí a força de uma lei antirracismo, a força de uma lei contra o feminicídio, né? Então, sem abandonar esses aspectos, como psicólogos, a gente pode trabalhar para a coletivização da discussão, porque juntos somos mais fortes. Então, ampliar qual a maneira de escutar o trabalhador, qual é a abordagem ideal. A abordagem ideal é muitas abordagens. Então, essa eu acho que é a preocupação que eu estou tendo. É como que nós podemos cuidar do nosso ofício, para que nós mesmos não caiamos nessa estatística de afastamento por adoecimento mental, por transtornos lá da linha F, não sei o quê. Então, é isso que está me preocupando, é como desenvolver o nosso ofício de profissional da saúde trabalhador, de profissional psi dentro da saúde trabalhador, de profissional das ciências sociais dentro da saúde trabalhador. É isso que está me preocupando. Eu acho que a gente conseguiu bastante. Eu nunca tive em um debate que esse assunto realmente não escapasse, ele se mantivesse, né? Não só pelos debatedores, mas com todo mundo. Estou muito feliz de ter participado e façamos outros, alguns num formato de todos podendo se ver e tendo uma conversa mais lateralizada, com mais gente falando, né? E variar também as formas de debate que a gente faz, algumas nesse formato, que alguém fica responsável por falar um pouco mais e trazer um discurso mais preparado,
mas também outros que a gente troque mais, com uma fala mais lateralizada. Muito obrigada a todo mundo que participou, a quem nos convidou, a quem está apoiando aí o nosso trabalho. Muito bacana. Excelente. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Márcia, também Vera. Também agradeço muito pelo convite para poder moderar e participar desse evento com vocês. De fato, foi a forma possível da gente fazer essa primeira edição, mas imagino que a gente possa ter outras oportunidades, sobretudo presenciais, porque aí o espaço de troca nas relações e presenciais é bastante diferente também. Mas certamente tem um benefício, isso aqui fica registrado no canal do Instituto e certamente a gente vai poder indicar esse debate para as pessoas também, vai fazer parte dessa formação crítica. O benefício, talvez, da gravação seja exatamente esse, a gente poder revisitar o debate algumas vezes e mudar de ideia um tanto de outras, né, Cláudia? A partir daí também voltar e pensar diferente e avançar em muitas outras coisas. Então, muito obrigado pela presença também dos que e das que estão nos assistindo aqui hoje. Vera, quer fechar para a gente? Quero agradecer demais a participação de todo mundo, tanto nos chats, com as perguntas, com as provocações, com as reflexões, e principalmente para os apresentadores, o Carlos Carrusca, a Cláudia, a Márcia, muito obrigada. Foi um debate, aqui no celular a gente fica olhando no paralelo, excelente. Muito bom para a gente refletir e ver quais serão os próximos passos. Muito obrigada a todos.